Olá, meu nome é Marina, sou aluna de mestrado da ESEF-FPEL e vou apresentar o trabalho intitulado A melhoria da percepção de fadiga relacionada ao câncer está associada à melhoria no consumo de oxigênio de pico de sobreviventes do câncer de mama que realizaram um curto período de treinamento combinado. Trabalho realizado com os colegas Chayane, Bruno e Amara e orientado pelas professoras Cristine e Steph. A alta incidência e a taxa de mortalidade fazem do câncer um problema de saúde pública mundial. Atualmente, o câncer de mama é o mais diagnosticado e a maior causa de mortes por câncer entre as mulheres. Além dos conhecidos efeitos do tratamento do câncer, um sintoma importante é a fadiga. Ela afeta cerca de 80 a 100% dos pacientes com câncer e difere significativamente pela idade. O exercício é considerado uma estratégia não farmacológica eficaz para auxiliar nos efeitos colaterais do tratamento do câncer, podendo auxiliar na melhoria de diferentes sintomas. No entanto, apesar de numerosos estudos sobre os efeitos do exercício nessa população, as evidências de associação entre parâmetros físicos e de percepção são bastante limitadas. Sendo assim, o objetivo do estudo foi verificar a contribuição das mudanças no consumo de oxigênio de pico para explicar as mudanças na fadiga relacionada ao câncer após um curto período de treinamento combinado em sobreviventes do câncer de mama. Com relação à metodologia, o estudo foi realizado com dados de um estudo experimental, foram realizadas medidas pré e pós-intervenção e o estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética. A amostra foi composta por 15 mulheres que tinham completado o tratamento primário e elas foram diagnosticadas em estágios de 1 a 3. Além disso, elas não poderiam estar envolvidas na prática de exercício físico regular nos 3 meses anteriores ao estudo. Para mensurar a fadiga, foi utilizada a escala de fadiga de Piper, que era composta de 22 questões, em que a pontuação média nessas 22 questões iria fornecer a pontuação de fadiga total do sujeito. Para mensurar o consumo de oxigênio de pico, foi realizado um protocolo progressivo em esteira com a utilização do VO2 1000. O treinamento consistiu em 8 semanas de treinamento combinado, com exercícios de força e aeróbio, com 2 sessões semanais em dias não consecutivos, sendo os exercícios de força realizados antes do exercício aeróbio. Com relação ao planejamento do treinamento, o treino de força foi composto por 11 exercícios e realizado de forma alternada por segmento. As 8 semanas foram organizadas em 4 mesociclos, com duração de 2 semanas cada. Foram realizadas de 1 a 3 séries, com repetições máximas, e o número de repetições reduziu ao longo da intervenção, proporcionando um aumento na carga. O treinamento aeróbio foi realizado em esteira e a prescrição da intensidade se deu em função do percentual da frequência cardíaca associada ao segundo limiar ventilatório, nas 3 primeiros mesociclos, e no último foi realizado um intervalado com intensidade baseada no primeiro e segundo limiar ventilatório. Ao longo das 8 semanas, houve um aumento na intensidade e no volume. Com relação à análise dos dados, as mudanças no VO2 pico e na fadiga foram calculadas através da subtração dos valores pós e pré-intervenção. Foi realizada uma correlação de Pearson entre as mudanças no VO2 pico e na fadiga e entre idade e fadiga. Ainda foi realizada uma regressão linear múltipla para verificar a associação entre a mudança no VO2 pico e fadiga com o ajuste para a idade. O nível de significância adotado foi de 5%. Com relação à caracterização da amostra, as mulheres tinham idade média de 54,2 anos, 60% eram obesas, 47% foram diagnosticadas em estágio 2, 60% realizaram mastectomia, químio e rádio e 80% estavam em terapia hormonal. Na tabela 2 estão apresentados os resultados da análise da regressão linear múltipla. A análise de correlação indicou uma associação inversa entre o VO2 pico e a alteração na fadiga e direta entre idade e alteração na fadiga. Observou-se que o VO2 pico, ajustado pela idade, explicou 25% na variância da fadiga e que um aumento de 1 ml no VO2 pico reduziu 0,23 pontos na escala de percepção de fadiga relacionada ao câncer. Como conclusão, as mudanças no VO2 pico explicam cerca de 1/4 das mudanças na fadiga relacionada ao câncer após 8 semanas de treinamento combinado. E como aplicação prática, o treinamento combinado deve ser utilizado como ferramenta complementar para o manejo da fadiga relacionada ao câncer nessa população. E era isso, obrigada pela atenção.